Galera, boa noite. Vou tentar resumir ao máximo esse vídeo aqui, certo? Até porque, para não lotar a memória do meu aparelho, o cara tá com pouca memória, eu tenho que fazer uma varredura. E também porque vídeo grande, o povo não gosta de assistir, né, e tal. E não é uma notícia assim muito grande também, né? Como vocês sabem, eu tô um tempo já sumido já, porque não tá aparecendo muita novidade, certo? O iOS 17 foi lançado aí agora dia 5, né, de junho, estamos dia 18 hoje, tudo. Sobre o sideload, né, que os aplicativos fora da App Store parece que a Apple não soltou aí no beta, vai ser só na versão final. Mas isso eu vou falar com vocês no próximo vídeo que eu vou fazer amanhã para vocês na segunda-feira, dia 19, certo, gente? Por hoje, o que tem de novidade? Hoje, gente, é o seguinte, no dia 5 de junho, a Apple solta a WWDC 2023, soltando ali a público, né, o primeiro beta do iOS 17, certo? Que eu fui até na semana passada, uma semana exata para vocês, dia 13 e tudo, falando quem quisesse atualizar para o iOS 17 beta ali, que seria muito fácil a chance de um jailbreak para ele, né? E por ele aí tá essa premissa aí, né, da Apple liberar os aplicativos de terceiro pra gente, né? Que talvez o jailbreak dele poderia até vir até untethered, né? Ou seja, permanente. Lembra que eu falei isso, gente? E parece que de tese eu acertei. Por causa de que eu vou deixar esse GitHub na descrição para vocês, certo? Vocês vão ver aqui, ó, Ingun 121, certo, gente? FS Untether, certo? O que é isso daqui? É um nome que até tem um xingamento no meio do nome do arquivo, né? Não sei se foi proposital ou não, certo? Aqui, ó. Fuckish Simple Untethered Code Execution POC for iOS 15, 16 e 17. O que é isso aqui, gente? É um pequeno código de execução, né? Traduzindo, pequeno código de execução simples, certo? Fudido porque, segundo o desenvolvedor aqui, é um código muito simples que não sabe como que a Apple deu um mole nesse código no iOS 17, certo? E que pode, no futuro, permitir um jailbreak permanente para o iOS 15, 16 e 17. Vocês me perguntam, Ítalo, o que é um POC? POC, gente, é a sigla de Plenty of Contents, ou seja, lista de contents, é lista de menu. É como se fosse a receita do bolo, certo? Todos os primeiros passos para que um desenvolvedor possa ter acesso ali ao exploit e futuramente está fazendo um jailbreak nessas versões que esse POC funciona. Então, para ter o POC, primeiro os caras têm que descobrir uma brecha de vulnerabilidade no sistema, para só então eles criarem o POC nessa brecha e através desse POC os desenvolvedores pegarem as brechas, né, o histórico da brecha, o que ela faz no sistema, qual falha, qual área do sistema que ela afeta, certo? E pega o POC também e fazem suas ferramentas de jailbreak daí, certo? Podem ou não fazer. Não é porque tem uma brecha descoberta e um POC feito que vai ter jailbreak no futuro para essas versões, não, certo? Eu achava que sim, mas no iOS 15 a gente aprendeu muito, porque teve POC e exploit até o iOS 15, 15.5, na época que eu falava para vocês, certo? E não saiu o jailbreak até hoje por 15.5 e 15.6, 15.7, a não ser se é aquele com o check rain ali nos aparelhos, né? Checkmate, certo, gente? E aí o que acontece? Esse POC, gente, tá falando para vocês a compatibilidade não é garantida, ou seja, não é todos os aparelhos na OS 15, 16 e 17 que esse POC ainda foi testado, certo? E tá falando aqui, ó, em maiúscula para vocês usarem no risco de vocês, certo? E aqui embaixo aqui, ó, o teste, os aparelhos de testes que eles têm na casa deles, os desenvolvedores desse POC aqui, certo? Que eles já testaram e que funcionaram com o iPhone XS no iOS 15.1 e no iOS 15.4.1. Tem dois iPhone XS, um em cada versão desses iOS 15 que está aqui, certo? No iPad Pro 12,9 polegadas e de sexta geração, eles também testaram no iOS 16.1.1, 16.3.1, 16.4, 16.4.1, 16.5 e no atual 17.0 Daily Build 1, ou seja, iOS 17 Beta 1.
certo? E também um iPhone 14 Pro Max que eles têm em mãos com iOS 16.1.2, eles testaram também, certo, gente? E no iOS 14.3 para baixo, certo? Tá falando que tem que ter teste flight, serviço de execução do teste flight, calma que eu já vou chegar lá, certo? E do iOS 13 para baixo não funciona, certo? Esse exploit aqui, certo? Esse POC aqui, certo? E do iOS 16, né, estão falando por enquanto, certo? Até foi no Redat que eu tive acesso a esse GitHub aqui. Eles estão falando que já testaram em quase todas as versões do iOS 16, como vocês podem ver que sim, né? Do iOS 16.1, 16.1.2 até o 16.5, certo, gente? E aí vocês falam, Ítalo, esse exploit, esse POC, certo? Ele é apenas checkmate para aparelhos A9, A10 e A11? Não, gente. Também serve para os aparelhos, né, não checkmates, ou seja, os A12 mais, porque olha que a iPad Pro 12,9 polegadas de sexta geração, esse aparelho que vocês testaram nessas versões todinhas do iOS que estão escritos, ele não é um aparelho A9, A10 e A11. O iPhone XS, se eu não me engano, ele é um A12, cara, eu não sei, mas acho que... Pera aí, o XS depois eu posso olhar para vocês, mas também eu acho que não é um A9, é um A10 e um A11, certo? Então, gente, eles estão testando, certo? Aqui, ó, 14 Pro Max funcionou esse POC aqui no 16.1.2. Então, gente, eles estão falando, certo? Essa aqui é uma versão teste para desenvolvedor, é um POC criado para desenvolvedor, mas nada impede que os usuários comuns, assim como vocês que estão assistindo o meu canal, certo? Peguem esse IPA desse POC e instalem no aparelho de vocês para testar, certo? Só que como eles estão falando, para usar em sua conta em risco, certo, gente? Como que faz, como que instala? Tem várias maneiras, certo? Tem aqui, ó, como eles deixaram bem escrito, pode instalar por terminal SH, certo? Pelo Linux, como se estivessem fazendo um jailbreak mesmo do PeleRain, certo? Mas botando esse código aqui do Linux, aqui, ó, esse código todinho do GitHub lá no Linux de vocês, no aparelho Linux, né? Como vocês fazem? Aí vocês põem, né? Sudo, clone, certo? Sudo git clone, recursive. Aí na frente vocês põem github.com, aí vocês vão botar esse link que tá aqui, né? Com Ingun 121/fs untether, certo? Aí vai lá, vai pedir a senha Linux de vocês, vocês vão botar, certo? E vai jogar esse código para lá, certo? Outra coisa que vocês vão ter também, caso vocês instalem via computador pelo Linux, é que vocês vão ter que ter uma versão do aplicativo Test Flight original da Apple, mas ele não pode estar criptografado, ou seja, um test flight descriptografado, certo, gente? Aí como vocês fazem? Vocês vão lá no site do ARM Converter. Eu não vou deixar o link na descrição, que o YouTube não gosta de site de pirataria de IPA, certo, gente? Então vocês vão botar assim, ó. Só vou botar aqui pra vocês verem, certo? Vocês vão botar assim, ó. ARM Converter, tudo junto, certo? Vocês vão botar assim no Google, assim, ó. Vocês vão botar Decrypt, certo? Decrypt IPA, certo? Aí vocês vão jogar isso aqui no Google, certo? E vai vir aqui, ó, olha lá, como primeiro resultado. Vocês vão ver isso aqui, ó, Decrypted iOS IPA App Store ARM Converter. Pronto. Aí vocês vão ter que ter, certo, uma conta no iOS Gods. Quem não fez, vai ter que criar uma conta no iOS Gods. Para aí vocês vão lá na lupa, certo, desse ARM Converter, vocês vão botar lá pro Test Flight, certo? Aí vocês vão achar lá o IPA desse aplicativo original da Apple, certo? Que é o Test Flight, e ele está descriptografado. Aí o que está escrito aqui no GitHub, né? Desse FS Untether, está falando que esse Test Flight app, se caso vocês instalem por certificado no aparelho, ou seja, quem tem um e-sign aí assinado aí por certificado, não pode trocar o Buddy ID, certo? Desse aplicativo aí do Test Flight, senão vai dar erro, certo, gente, na instalação do POC. Não pode trocar o Buddy ID, certo, do Test Flight, novamente falando. Assinou, instala no aparelho, certo? Tá falando que funciona também pela instalação pelo Troll Story, certo, e tudo. E é isso, só por aí. Quem não tem computador, certo? Quem não paga certificado com algum vendedor de certificado por aí, certo? E quem não tem o Troll Story, certo? Um aparelho que tenha suporte a Troll Story, não tem como instalar esse IPA de outra forma, certo?
Ou então vocês podem executar o Linux, certo? E aí mesmo no Linux vocês vão precisar de ter este aplicativo do Test Flight aí no aparelho aí, no computador Linux de vocês, certo? E esse IPA deste Test Flight baixado lá no ARM Converter, vocês têm que jogar para dentro da pasta depois que vocês clonarem esse código aí essas pastas do código aqui para o Linux de vocês vão ter que jogar para dentro dessa pasta que está escrito aqui, ó, iDownload, certo? Vocês vão ter que colar esse IPA do Test Flight baixado para dentro dessa pasta para funcionar, certo? Aí os comandos que vocês têm que botar no terminal, gente, vocês têm que ver que embaixo no GitHub fala tudo, certo? Quem entende de programação pode olhar os comandos e tudo. Quem não entende, não faça no aparelho, certo? Como eles estão falando, pode crashar o aparelho de vocês, certo? Para botar compatibilidade ainda não está garantida. Testar em poucos aparelhos e poucas versões do iOS aí, 15, 16 e 17, para vocês usarem no seu risco, certo, gente? Se vocês têm um aparelho bom funcionando, não testa o que vocês não sabem fazer, certo? Para não botar o aparelho de vocês em risco, certo, gente? E para quem tem Troll Story aí no aparelho ou tem Assign assinado, como que faz? Vocês vêm aqui do lado, aqui ó, na aba aqui Releases, certo? E aqui em Releases vai ter duas versões do FS Untether. Vai ter uma versão deles aqui de 2018, né, 2022, que era ali o do iOS 14 do 13, certo? Do iOS 14 e 13, e vai ter esse aqui de uma semana atrás, ou seja, de 3 dias atrás, que contou como semana passada, né? Na quinta-feira ali, sexta-feira que eles soltaram, certo? Nesse GitHub, e vocês vão fazer download desse FS Untether IPA. No meu caso, que eu já tenho o jailbreak aqui com o Pale-Rain, certo? Que meu aparelho é um aparelho de Pale-Rain, e eu tenho, graças ao jailbreak, certo? O Troll Helper com Troll Story, eu só fiz o download do testflight.ipa lá no ARM Converter e o fsuntether.ipa e instalei ali, certo? O que que acontece? O seguinte, para saber se o seu aparelho é compatível ou não com esse exploit, depois que vocês instalaram ele de forma correta, certo? Ou pelo código do Linux, ou pelo Troll Story, ou pelo Assign, sem trocar a bootlead, vocês têm que clicar em Launch e Download. Aí vai aparecer uma mensagem para vocês na tela, certo? Que já é para vocês executar com o terminal, não sei o que, vocês descartam essa mensagem, certo? Mas por que eu não vou clicar? Porque isso bugou minha gravação do vídeo. Ontem já tinha esse tutorialzinho completo para vocês, fui soltar no YouTube, tava lá o vídeo sem áudio, certo, gente? Inclusive, vou deletar meu Mobile Legends para na hora que eu salvar aqui não ferrar, certo? O áudio aí, certo? E feito isso, certo? Vocês têm que clicar como é que é aqui, ó, no Launch e Download logo depois que vocês tenham instalado o IPA dele no aparelho e tenham instalado também o IPA lá do ARM Converter do Test Flight, certo? Esse aplicativo maravilhoso da Apple que permite que a gente instala versões de aplicativos betas do iOS, né, originais da App Store aqui no nosso aparelho, certo, gente? Aí depois de ter instalado o Test Flight e o FS Untether, certo? Aí vocês vão no FS Untether e clica aqui no Respring. Se o aparelho de vocês for compatível com esse POC desse exploit, o aparelho de vocês vai dar um Respring aí, certo? Para quem não sabe o que é o Respring, o aparelho vai reiniciar numa tela preta e vai ficar uma pequena rodinha no meio da tela. E alguns segundos o aparelho vai voltar normalmente para a tela de bloqueio, certo? É como se o sistema de vocês desse uma leve reiniciada, certo? Não chega a ser um reboot, não vai para a tela da maçã, certo? Caso dê esse Respring, é porque seu aparelho e sua versão do iOS é compatível com esse POC. Caso o seu aparelho reboot na tela da maçã ou dê alguma mensagem de erro, é porque não está compatível com esse POC, ou então você tenha instalado esses aplicativos no aparelho de vocês de forma errada, ou seja, por Scarlet e outras coisas por aí, certo? Então, gente, aí é que falo, né? Como esse POC, né? Como bem tá escrito e já cansei de falar com vocês da outra vez, parece que eu acerto quando eu falo as coisas com vocês. O que eu falei? Que o iOS 17, com as facilidades que a Apple estava lançando, que muito provável a gente teria um jailbreak untethered, né? Aí tá aqui justamente um POC com o código untethered, certo, gente? Quem for entendido aí, como capa, por exemplo, e a turma aí, quiser testar para depois me falar se funcionou ou não,
faça o teste, certo, gente? Eu tô trazendo a novidade do que eu fiquei sabendo, tá na comunidade do Jailbreak, tá no Reddit, tá esse IPA e esses código-fonte tudo aí no GitHub. Vou deixar o link desse GitHub para quem quiser testar, certo, gente? E novamente falando, quem já subiu para o iOS 17.0 Beta 1, bloqueia a atualização de software, certo? Que a chance de jailbreak untethered para vocês é muito grande, certo? Muito grande mesmo. Só que também vale lembrar que jailbreak untethered desde o iOS 9 até hoje não existiu, e também falei a mesma coisa com vocês lá no passado, que iOS 15.0 talvez poderia vir um jailbreak untethered e não veio. Foram todos semi-untethered por IPAs, né? Aí do Chinamine, Dopamine, certo e tal. Então, pode ser que venha untethered, mas pode ser também que não venha, certo, gente? É lógico, eu não tenho bola de cristal para adivinhar as coisas aqui no canal, certo? Para falar com vocês, assim, vai ter. Se eu falar que vai ter com tanta certeza, eu estou mentindo, porque eu não sei, certo? A gente não tá em outubro ainda para saber como vai ficar o jailbreak do iOS 16, certo? Mas, notem, já tem um POC, certo? Que pega, segundo ao desenvolvedor, pode ser um desenvolvedor mentiroso, tipo a QStar, certo? Com aquele, como é que chamava? Aquele cheiote dela? Pode, certo? Pode ser um desenvolvedor aí que está desenvolvendo, mas que vai deixar a banca no mel, vai deixar por conta dos outros desenvolvedores, mas notem, certo? É um POC que já funcionou em um iPad Pro de 12,9 polegadas, certo? De sexta geração no iOS 16.3.1, 16.4, 16.4.1 e no 16.5, assim como o 17.0. Então vocês notem que ainda tem brechas, sim, novas e POCs novos que estão sendo lançados, como é o caso desse agora, que suporta versões do iOS 16 que eu jamais estava esperando que fosse jailbreak para essas versões, certo? E aí é que eu tô falando, então pisem um pouco no freio, certo? Vamos aguardar mais para frente para confirmar ou não, certo? Mas para quem já tá desesperançoso no iOS 16.3.1, 16.4, 16.5 no seu aparelho, bom, já tem um POC aí, certo? Agora é aguardar os próximos dias, né, da comunidade do jailbreak para ver como que vai ficar isso aí, se algum desenvolvedor do jailbreak vai querer pegar esse POC para trabalhar nele. Provavelmente terão desenvolvedores querendo trabalhar, certo? E quem sabe eles pegam e não consigam aí trazer um jailbreak aí para essas versões todas do iOS 16. Se conseguir, é um marco que eles não conseguiram nem no iOS 15. Se bem que esse POC aqui, certo? Ele tá falando que suporta, né? Aqui como é que se fala? No resumo aqui em cima tá falando que suporta o iOS 15, iOS 16 e iOS 17 em geral, certo? Então o geral aqui, gente, suportaria também todas as versões do iOS 15, né? Ou seja, até o 15.7.3, quase 15.7.5 que tá na versão agora atual, né, gente? Só que aí temos que aguardar, certo? Então é aquilo, certo? Como eles falaram aqui, ó, certo? Para o S15 até o 17. E essa palavrinha aqui, fucking, no início, né, de fudido, não gostei, certo? O YouTube não gosta dessa palavra. Às vezes até desmonetiza os vídeos por causa disso, mas como é o nome da ferramenta, eu não tenho como não falar, né, gente? Então, gente, parando esse vídeo por aqui, certo? Então, tudo que é novidade que tiver no mundo aí da iOS Jailbreak, não pensa que só porque eu tô uma semana sem postar vídeo que eu desisti de postar, não. É porque enquanto não tem novidade, fica difícil. Inclusive, se alguém quiser aí saber de alguma coisa específica sobre esse mundo do iOS e do jailbreak, gente, deixa aí o comentário nos comentários, certo? Para mim poder ler. E aí, quem sabe eu não possa fazer vídeos aí constantes aí através das dúvidas de vocês. Ou vocês querem que eu faça um vídeo daquele tirando dúvidas aí dos inscritos aí, como eu fazia de primeiro? Posso fazer também, certo? Eu estou aí ao dispor de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, certo? E sobre, vocês falam assim, Ítalo, e sobre o sideload no iOS 17? Como que tá esse problema aí da Apple com a União Europeia? Como vai ficar? Vai trazer ou não? Amanhã eu faço um vídeo sobre isso, certo, gente? Se eu integrar aqui agora nesse vídeo aqui, ele vai ficar muito longo, certo? Aí, vídeo muito longo não é viável para mim nem para vocês, porque para mim eu perco muito tempo aqui na gravação, ocupando memória do meu aparelho para soltar, e para vocês também eu duvido que muita gente fica aí num vídeo meu de
1 hora, certo? Igual aqueles vídeos que eu tenho de tutorialzão completo sobre cada tweak do jailbreak que eu tenho no passado, e o pessoal não tenha pulado aí no ×2, certo? No ×3 aí na velocidade avançada aí, não é verdade? Então, vou parar esse vídeo por aqui, certo, gente? Boa noite a todos, espero que gostem. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu tô analisando, certo, gente? Sobre o meu grupo do Telegram, teve um comentário ontem que falou que aconteceu porque eu tô mais de 20 dias sem entrar no Telegram. Sim, gente, não tenho entrado no Telegram porque dia de semana minha data tá muito corrida, certo? Estou em último semestre de curso, vou fazer estágio esses dias agora, já comprei ferro de solda, já comprei uma pancada, comprei até placa de ferrolite, como é que chama, cara? É ferrolite que fala? É, alguma coisa assim, certo? Já comprei também, certo? Então, para poder fazer circuito em casa, eu vou aprender, certo? Com uma das, não vou falar empresa ainda, mais para frente eu falo com vocês quanto eu de fato for chamado, certo? Então eu tô corrido, não tô podendo ficar parando muito para fazer vídeo não. E quanto eu tô em casa, certo? Com esse negócio agora de estar comprando placa, esses negócios, tô batendo prego aqui, o vizinho já reclamou esses dias aí, certo? Já teve uma bolada comigo com o vizinho do lado aqui, mas o que eu posso fazer, né? É por causa disso, certo, gente? Então eu tô corrido, eu não tô muito parado em casa à toa, não, certo? Quem acha que eu tô à toa tá totalmente enganado, certo, gente? Então, qualquer coisa deixam aí, e é por isso que eu tô subindo também do grupo, né? Porque quem tem tempo para grupo é quem tá à toa, e como eu tava uns tempos atrás, agora eu não tô mais, certo? Porque se eu não pegar afinco, eu não me formo nesse curso. E eu não quero ficar para frente tardando coisa que eu tenho que fazer agora, certo? É aquele ditado que fala, nunca deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Então eu tô aí, certo? Então o pessoal do grupo me desculpe, mas eu já tinha falado há um tempo atrás que esse grupo talvez morreria, certo? Vai morrer agora nesse tempo que eu não tô podendo entrar. Então, ir para frente eu vejo isso aí como que fica, certo? Isso é coisa pro futuro. O grupo tem tempo. Agora, a minha vida real, atual, agora aí é outros 500, certo, gente? Então, gente, abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até amanhã, no caso, né? Abraços.